Olá, meus irmãos, bom dia. Graças a Deus estamos aqui. Deus tem nos sustentado e creio que os irmãos também. Que Deus possa abençoar grandemente cada família, cada irmão. Todos assim sempre estejam orando por mim, por minha família. É o meu pedido a todos, certo? A toda a igreja que esteja assim nos levando a Deus numa palavra de oração. Meus irmãos, essa noite nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Lucas capítulo 9, versículos 46 a 48. Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 48, diz o seguinte: E suscitou entre eles uma discussão sobre qual destes seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino por junto a si e disse-lhe: Qualquer que recebe este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada família. Que o Senhor te abençoando grandemente e supre para a nossa necessidade. Dentro dessas situações, pandemia que estamos vivendo, Pai, aqueles que perderam seus empregos, Pai, suas ocupações, para buscar o pão de cada dia, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, ó Deus, para que eles possam, assim, dar manutenção de suas famílias. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo e te suplicamos as tuas bênçãos também sobre a vida dos missionários, que eu possa estar abençoando grandemente. Perdoa para nossos pecados, nossas falhas, Deus, e dá a tua direção nessa manhã. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante do texto da palavra de Deus, onde os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino do céu, no reino de Deus, ou seja, quem seria o maior. O texto não fala o reino de Deus, mas ele está dizendo quem seria o maior. Então suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Nós podemos ver que a grandeza do eu é uma atitude perigosa. E eles aqui estavam com essa atitude perigosa, né? Eu vou ser o maior, eu. Então, a atitude do eu não é boa. E eles estavam pensando nisso, ou seja, quem será o maior? Eles não estavam preocupados em viver aquilo que realmente Jesus estava ensinando a eles no decorrer dos tempos, né? Já próximo do final do ministério de Jesus aqui na Terra, ou seja, 3 anos e pouco já eles aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. E agora, por um momento, eles entram num pensamento pecaminoso, querem disputar entre si, ou seja, competir sobre quem seria o maior. E, no entanto, nós podemos ver que isso não agrada a Deus, discussões sobre competições, digamos assim, podemos dizer assim, competições espirituais, né? Que eles estavam querendo ser o maior no reino querendo ser o maior. Certamente, quando eles se apresentassem diante de Deus, eles queriam chegar lá com uma patente a mais. Mas nós podemos ver que nessa questão aqui, 2 coisas nos chamam a atenção. E a primeira delas é que o reino de Deus não há lugar para o amor e a discórdia, ou a discussão. O reino de Deus não há lugar para o amor e a discórdia. Eles não estavam concordando entre si que todos seriam de igual modo, todos seriam do mesmo tamanho, que todos teriam o mesmo privilégio de servir ao mesmo Deus. Eles estavam pensando que queria ser o maior, ou seja, eles queriam um pouquinho a mais, ou seja, teria alguém que queria um pouquinho a mais. Então, é algo que é humano, é algo que não é de Deus, é algo que não ajuda em nada, mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com quem queria ser o maior, ou seja, isso é algo que realmente atrapalha a vida do ser humano. Todo ser humano que tem esse desejo de alcançar vantagens de forma ilícita não vai chegar a lugar nenhum. Eles estavam aqui numa prática ilícita, ou seja, porque eles não estavam conseguindo entender isso, que Jesus Cristo morreu por amor. Então, o reino de Deus ele não tem isso. Ele não há lugar para isso, para amor e discórdia, né?
E isso nós podemos ver, irmãos, que essa questão, essa discussão deles, ela durou um tempo. E mesmo Jesus tendo repreendido eles, tendo dado mais algumas instruções, mas quando nós chegamos lá em Atos capítulo 1, principalmente o versículo 6, diz o seguinte: E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Ou seja, Jesus aqui já estava pronto, como nós podemos ver a sequência do texto, que ele estava pronto para ascender aos céus, mas eles estavam preocupados com o reino de Israel, com as coisas terrenas. Ou seja, Jesus já tinha ensinado tanto a eles sobre a questão celestial, sobre a questão da separação deste mundo, o afastamento desse mundo, mas eles estavam preocupados com isso. E se a gente olhar, observar direito, né, o texto eles já tinham 40 dias, o versículo 4, já cerca de 40 dias que Jesus tinha sido morto, ressuscitado, e eles estavam preocupados com o reino, ou seja, eles não estavam se desligando, por isso que eles estavam nessa competição. Provavelmente eles estavam achando que que o reino de Deus ia ser, ou seja, o reino de Israel ia ser estabelecido em Israel, ia voltar a ser liberto, porque naquele tempo estava sendo oprimido pelo exército romano, ou seja, o imperador romano. Então ele achava que se ia virar. E eles estavam pensando mais nessa questão: quem vai ser o maior agora? Talvez eles pensassem em ser um rei, porque Jesus morreu e ia para o céu, então vai estabelecer o seu reino. Alguma coisa passou na mente deles que eles estavam nessa preocupação. Só que Jesus Cristo ensinou tudo sobre a questão do céu e nada sobre da permanência aqui. É necessária a vivência, mas não vai ser possível a permanência nesse mundo. Então, Jesus, eles com essa preocupação, mas Jesus sempre dá lições boas. E interessante também notar, irmãos, que essa questão de rebelião, dessa questão de querer ser grande, essa questão de querer não ter, ser o dominador, vamos colocar um termo mais prático, ser o dominador. A palavra de Deus nos alerta sobre isso, né? A Sagrada Escritura nos alerta sobre isso. Por exemplo, Provérbios 16, o verso 18, ele nos chama bem a atenção. Ele diz o que lá? Veja lá, Provérbios 16, 18, diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez o espírito precede a queda. A altivez do espírito precede a queda. Então, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, está próximo da queda. Então, quando o camarada ele se levanta, se exalta muito, quando ele se sente superior, ele cai. Eles não estavam pensando nisso, que eles poderiam tropeçar e cair a qualquer momento. E nós temos alguns exemplos sobre essa questão de a pessoa se colocar superior, não respeitar limites. Segundo as crônicas, nós temos lá a história de Ezequias e Senaqueribe, né? Segundo as crônicas, capítulo 32, o versículo 14, segunda crônica 22, o versículo 14, ele diz o seguinte: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o qual pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Ou seja, ele faz um desafio a Deus. Ele não só oprime o povo de Israel, como ele faz um desafio a Deus. E aí o versículo 21 diz o seguinte, do mesmo texto: então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes, e os capitães no arraial dos reis, no rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Então, irmãos, um sujeito que estava se gloriando, se sentindo forte, se sentindo digamos assim, o dono da situação, mas Deus foi lá e entrou com a providência e livrou Ezequias, livrou
o povo de Israel daquela situação, daquele momento terrível que eles estavam ali vivendo, né? O povo estava ali sofrendo, estava ali todos preocupados, agora vão perder tudo, mas a Bíblia diz o que? A história nos diz que Ezequias foi atrás de Isaías, o profeta, conversou com ele, o profeta orou, Deus falou, deixa que eu resolvo, foi lá, resolveu e acabou com a família de Senaqueribe, aliás, com o exército de Senaqueribe. E diz a história que o exército era muito grande, era um exército superior, mas Deus foi lá e destruiu. Mas também temos um outro exemplo, que a pessoa se elevou na sua arrogância, né? Nabucodonosor, o texto lá de Daniel capítulo 4, se nós dermos uma olhada rapidinho em Daniel capítulo 4, Daniel 4, versículo 30 a 33, que diz o seguinte: E falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como animais do campo. Fartião comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E o versículo 33 ele completa. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceu pelo como as penas de águia, e as suas unhas como as de aves. Então, irmãos, essa questão de Nabucodonosor, nós podemos ver que ele, Deus na sua infinita misericórdia, determinou um castigo para ele, e ele levou tempo para entender, porque a Bíblia diz que o cabelo dele cresceu como pena de águia, não cresceu pouco. As unhas como unha de aves, também não cresceu pouco. Então significa dizer o quê? Que sabendo como o cabelo tem o seu tempo de crescer, ele levou algum tempo aí, um ano, 2 anos, ou até mais, para que chegasse esse momento que ele viesse entender. Ou seja, sofreu ele, na sua arrogância, ele sofreu. Então, realmente, o eu, quando o homem se exalta, ele nunca terá muito futuro. Às vezes ele se torna um vencedor por um tempo, mas depois sempre ele termina morrendo, ele sempre termina na pior. Né? Mas nós também temos um outro exemplo aqui, irmãos, que esse é lá no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 12, o rei Herodes, né? O Agripa, né? O famoso Agripa, Atos capítulo 12, como eu já falei, o versículo 21 a 23 diz o seguinte: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Ou seja, ele também se enalteceu no seu coração. Os discípulos estavam com seus corações cheios do eu, estavam assim, fogosos, eu sou maior, eu sou melhor. Então, você vê que a Bíblia nos alerta que antes, e até na época deles, houve essas questões. A Bíblia sempre mostrando que o homem sempre deve viver, o homem para viver bem, ele tem que estar de acordo à vontade de Deus, ou seja, buscar sempre viver mais próximo de Deus, ou seja, não ficar se limitando por si próprio, né? Então o homem então o homem não tem uma outra alternativa, não ser estar
se voltando diante de Deus. Mas, em segundo lugar, nós podemos ver também que o reino de Deus não existe grande e nem pequeno. Primeiro, o reino de Deus não tem lugar para amor e discórdia. E também não existe grande nem pequeno. O texto lido diz que eles estavam brigando nessa questão. Quem é o maior, quem é o menor? Eu vou ser o maior, eu vou ser o menor. Mas vamos ver que o versículo 47, 9:47, diz o seguinte: mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. Pegou o quê? Uma criança. Irmãos, a criança, naquela época, as crianças, como as mulheres também, elas não eram contadas em nenhuma situação, elas eram tanto quanto esquecidas. Então era algo que não fazia sentido se perder tempo com uma criança. É tanto que disse a história, quem já estudou um pouco sobre a questão dos costumes judaicos, eu quase nada nesse sentido estudei sobre a questão dos costumes judaicos, mas eu já ouvi pregadores falando que a criança ficava literalmente com a mãe até os 7 anos, depois dos 7 anos era entregue o professor como nós falamos nos nossos dias, para que ele fosse instruído, ele fosse ensinado. Até ele concluir lá, chegar aos 15 anos, ele mais ou menos quando ele concluía o seu ensino todo que era necessário, e ali ele ficava em repouso. Chegava aos 21 anos, eu acho que é isso, mais ou menos isso. Chegava aos 21 anos, ele estava apto a casar. Se ele casasse, ele ficava mais um ano junto com a esposa. Aí só depois de um ano de casada que ele estava apto a ir para as guerras, para essas coisas assim, enfim. Então, tem essa questão. Então, a criança não tinha muito assim, pelos homens, pelas autoridades, ele não tinha muito aquela coisa. Mas Jesus pega uma criança. E aí nós podemos ver que essa criança, ela representa os esquecidos, os pequenos, os desprezados, entendeu? Naquele momento ela está sendo desprezada, mas Jesus não desprezou. Jesus valorizou ela, trouxe para perto dele, chegou ali, ficou esperando eles pararem com a discussão, é claro, e aí, com aquela criança ali do lado, então, aquilo ali, Jesus estava mostrando ele, dando ensinamentos a eles. Então, quando Jesus tomou essa criança, ele nos mostra também, ele nos ensina que ele valoriza a todos. E ele ali estava valorizando aquela criança. Jesus não estava deixando aquela criança à toa, ele estava valorizando ela, né? Então, nós podemos ver que muitas coisas nas nossas vidas, né, nesse mundo, passa desapercebido e muitas vezes nós não valorizamos quanto devemos valorizar. Mas Jesus ali nos ensina que nós devemos sempre valorizar as coisas, né? E avaliar. Jesus sabia que aquela criança tinha algo interessante, algo maravilhoso, algo que ele queria, algo que ele amava tanto. Mas os discípulos não estavam muito preocupados. Eles estavam querendo saber quem era o maior. Então, Jesus tomou aquela criança, botou no meio deles, ali, né? Então, essa criança, como diz o versículo 47, mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, ou seja, o pensamento dos corações daqueles homens não era bom. Então precisava que Jesus desse uma boa lição para eles, um bom ensinamento para eles. Mas também nós podemos ver que o ser grande no reino de Deus é cuidar dos esquecidos, ou os pequenos, cuidar dos esquecidos. O ser grande no reino de Israel é cuidar dos esquecidos, justamente o que Jesus falou para eles, né? No versículo 49, perdão, no versículo 48. E disse-lhe: qualquer que recebe este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Então agora, ou seja, nas pequenas coisas, nas pequenezes, na pequenez do coração, na pequenez do orgulho, na pequenez do eu, é onde você vai ser grande.
seja, quando você estiver servindo, quando você estiver realmente... Ou seja, Jesus deixa eles sem estrutura nenhuma. Por quê? Porque eles estavam pensando em se tornar seres grandes, ou seja, Jesus chegar e eleger um, e ao eleger, certamente ele ia comemorar, mas Jesus não não deu esse ensinamento. Jesus mostrou para eles que eles precisavam realmente cada dia mais se esvaziar do eu, para que o Espírito pudesse realmente crescer dentro deles e poder conduzir eles totalmente na dependência de Deus. Então, o servo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa também ter esse cuidado, ou seja, que nós temos o ensinamento de Jesus Cristo, passou por eles e chegou até nós precisamos seguir essa linha de raciocínio, que cada dia que nós fazemos algo em prol dos desfavorecidos, por exemplo, aqueles desfavorecidos espiritualmente, que não têm nenhuma esperança de salvação, mas se nós estamos pregando o Evangelho, aí sim nós estamos fazendo a coisa certa e compreendendo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer que nós verdadeiramente venhamos andar de acordo com a sua vontade e o seu querer. Então, Jesus Cristo mostra para aqueles homens que a pequenez da generosidade deles estava levando eles à grandeza do egoísmo. Mas eles tinham que se tornar pequeno no egoísmo e se tornar grande na questão do amor, do amor fraternal, do amor que ajuda, ou seja, que está apto, ou seja, amar o teu próximo a ti mesmo, né? Ou seja, eu não quero ser o maior, seja você. Mas no caso eles estavam dizendo, não, eu que vou ser o maior, não você, vai ser eu. Então, é assim que nós aprendemos com a palavra de Deus, que Deus abençoe grandemente a cada um e possamos assim buscar sempre estar vivendo de acordo à vontade do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Mas vamos orar para encerrar a nossa EBD. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra. Permita, Senhor Deus, que cada um possa estar refletindo, Pai, e que ela venha assim achar guarita em cada coração. Perdoa para nossos pecados, nossas falhas, Deus, e dá ao Deus discernimento, Pai, em tudo que temos visto e ouvido, Senhor. Nos ajuda, direciona, Pai, e capacita em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Amém. Tenham todos um bom almoço na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.